10h32, de volta com o Manhã Bandeirantes e conosco a Mayra de Jaimo para falar sobre um novo lote de vacinas contra a Covid-19. 45 mil doses chegaram à capital paulista. E segundo a secretaria, pelo que eu entendi, Mayra de Jaimo, tá tudo normalizado. Qualquer posto que você chegar, UPA, OBS, onde tiver uma sala de vacinação, vai poder tomar aí o seu reforço contra a Covid-19. Só que no fim da semana passada, entre quinta e sexta-feira, muitos ouvintes tinham mandado aqui pra gente o seguinte: tentei e não consegui tomar o meu imunizante. E aí, Mayra, conta essa história direitinho pra gente. Bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, então ao longo da semana passada a gente recebeu várias mensagens de ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes sobre falta de vacinas contra a Covid-19. Teve ouvinte que chegou a passar em várias unidades básicas de saúde para tentar encontrar e não achou. A gente tem algumas mensagens aqui para mostrar para vocês. Tô procurando a vacina também do Covid aqui na região da Zona Leste, de Itaquera, Arthur Alvim, para minha mãe de 80 anos e não tô achando, viu? Tá faltando vacina aqui em Itaquera, Vila Matilde, Guaianazes, Arthur Alvim aqui. Aqui no Capão Redondo faltam vacinas de Covid e outras também. Eu também já fui ao posto diversas vezes e não tem vacina para Covid. Pois é, então esse foi o relato aí dos nossos ouvintes. A gente foi atrás da Prefeitura de São Paulo e a boa notícia é que eles informaram que a cidade recebeu um novo lote de vacinas na última sexta-feira, que está sendo distribuído já, foram 45 mil doses, inclusive a gente já passou aqui em 2 unidades básicas de saúde da Zona Norte, de fato há doses disponíveis nesse momento. Mesmo assim, são poucas vacinas perto do público que precisa receber essas doses, a gente já vai destacar quem é que precisa tomar a vacina nesse momento, mas de qualquer forma a recomendação é que as pessoas vão ali até a unidade básica de saúde e aproveitem enquanto tem ainda essas doses. Então, a vacinação atualmente está voltada para todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos e as de 5 a 11 anos de idade com deficiência ou comorbidade. Também podem receber a vacina as pessoas a partir de 60 anos, gestantes, puérperas e pessoas com problemas de imunidade. Nesses casos, a aplicação tem que ser feita a cada 6 meses. Outros grupos, como indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente ou com comorbidade devem tomar uma dose anualmente. Então, somando essas doses novas que chegaram, segundo a Prefeitura, a gente tem cerca de 90 mil doses para o público adulto neste momento e 14 mil para as crianças menores de 12 anos. Lembrando que a gente está no momento ainda de alta dos casos da doença no estado de São Paulo, segundo o último boletim da Fiocruz. E a pesquisadora responsável por esse boletim Infogripe, a Tatiana Portela, reforça para a gente a importância da vacinação e dá também algumas outras recomendações. É muito importante que todas as pessoas dos grupos de risco também estejam em dia com a vacinação contra o vírus. Nós também mantemos a recomendação de sempre, como o uso de máscaras em locais fechados, em locais com maior aglomeração de pessoas, dentro dos postos de saúde, onde a gente acaba ficando mais exposto à circulação desses vírus respiratórios. E nós também recomendamos que, em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é que a pessoa fique em isolamento em casa, evitando transmitir o vírus para outras pessoas. Pois é, e esse problema, né, não é a primeira vez que a gente fala aqui de falta de vacina contra a Covid-19 em São Paulo. É uma questão nacional da compra de vacinas por parte do governo federal. Então, a gente entrou em contato também com o Ministério da Saúde. Eles ainda não nos responderam, mas de acordo com a última atualização na semana passada, eles estão em processo de compra de vacinas, mas ainda sem previsão de chegada de mais doses aqui ao Brasil. Lupato Sabino. Olha, vocês ouviram aí a Mayra falar. Eles não responderam ainda a nossa solicitação sobre essa questão das vacinas. O Ministério deve ter coisa mais importante a fazer do que explicar para a gente se comprou vacina para o bem da saúde da população ou não, né?
Pois é, e aí, Mayra, eu só queria confirmar uma coisa com você, porque é o seguinte, há 2, 3 semanas nós conversamos aqui com o secretário municipal da Saúde, o Luiz Carlos Zamarco, e ele disse que, confirmou que a imunização de crianças e adolescentes estava parcialmente comprometida na cidade de São Paulo por essa falta de repasse que você também destacou hoje. Isso continua dessa forma? As crianças e os adolescentes precisam tomar vacina, mas não têm ainda o suficiente, é isso? Isso, Lupato, assim, neste momento a gente tem cerca de 14 mil doses voltadas aí para essas crianças menores de 12 anos que precisam tomar a vacina, mas é um estoque muito baixo. A gente só tem as doses porque a procura também está baixa, porque se todo mundo dessa faixa etária que precisa tomar realmente estivesse indo aos postos, 14 mil doses seria praticamente nada perto do tamanho desse público. Então, sim, a gente precisa de mais doses e a gente precisa também conscientizar as pessoas, os pais, as mães, para levarem essas crianças e adolescentes com comorbidade, com deficiência, para tomarem a vacina. Bom, vamos entender melhor então. É claro que todo mundo precisa tomar a vacina, reforçar a proteção contra a Covid-19. Obrigado, Mayra de Jaime, pelas informações, mas agora está conosco o Dr. Evaldo Stanislau, que é infectologista do Hospital das Clínicas e colunista da Rádio Bandeirantes. Tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos lá. Algumas faixas etárias precisam mais do que outras desse reforço contra a Covid-19. Quem precisa ir correndo até um posto de saúde? Olha, a rigor, todos que são do grupo prioritário. Então, isso vai das crianças de 6 meses até 5 anos incompletos e nos idosos a partir de 60 anos de idade. E no intervalo desses extremos de idade, todos os adultos e outras pessoas que, por profissão ou por condição de saúde, tenham uma maior vulnerabilidade à Covid. Então, eu recomendo que todos que se identificam como grupo prioritário estejam com a sua vacinação atualizada. Doutor Stanislau, bom dia. Marco Antônio Sabino. A pergunta é a seguinte: aquela imunização que a gente fez durante a pandemia, ela já venceu especificamente para esses grupos e para os outros, para esses que estão no intervalo entre 5 e 60 anos? Não? O senhor pode explicar um pouquinho melhor isso para a gente, por favor? Posso sim. Veja, hoje nós temos aquilo que a gente chama de imunidade híbrida. Grande parte da população pegou Covid em algum momento, então adquiriu uma imunidade natural após essa infecção. Outra parte tomou vacina, adquiriu imunidade por meio da vacina. E grande parte aconteceu as duas coisas, tomou vacina e teve Covid, caracterizando essa imunidade híbrida que vem tanto da vacina quanto da exposição ao vírus. O problema da imunidade, não é só da Covid, é para a grande maioria das doenças, é que não é uma imunidade que dure para sempre. Ao longo do tempo, a gente vai perdendo a memória imunológica, isso vai depender do seu grau de saúde geral. Se você é uma pessoa saudável, vai demorar mais tempo para que você fique mais vulnerável de novo. Se você é uma pessoa imunodeprimida ou que tem uma doença crônica, esse tempo ele é menor, por isso, como a Mayra falou, que o intervalo para alguns grupos, sobretudo os imunodeprimidos, ele é menor, é de 6 em 6 meses que deve ser feita a atualização. Agora, além da atualização da própria dose, para melhorar a imunidade, é preciso a atualização da vacina também, porque o vírus ele vem se modificando ao longo do tempo. Então, aquela imunidade que a gente tem por uma dose inicial da vacina, ela já não protege mais de uma maneira tão eficiente contra o vírus que está circulando atualmente. É muito comum, Sabino, a gente vê pessoas falarem assim: olha, eu tomei 3 doses e não vou tomar mais. Elas precisam entender que as 3 doses que tomou, elas foram contra o vírus mais parecido com o vírus original, e que o vírus que circula hoje em dia já está muito diferente do vírus da vacina anteriormente aplicada. Quer dizer, então, que o certo, o correto, seria que todos se programassem para tomar a vacina novamente.
todos do grupo prioritário, sem dúvida nenhuma. Agora, a boa notícia, Sabino, acho que a gente precisa dar boa notícia também, é que assim, embora eu vi toda a discussão aí da questão de estoques, mas assim, o ouvinte, só para ele compreender, é feito todo um planejamento da estratégia vacinal que não é feito pelo Ministério da Saúde, isso precisa ser enfatizado. Ele é feito pelos municípios, que passam para os estados, que passam para o Ministério, e todos frequentemente estão juntos. Os estados estão muito próximos do Ministério da Saúde para combinar. Então, esse microplanejamento vacinal, ele é muito importante para que a gente não perca a estratégia de vacina. Então, esse microplanejamento tem funcionado, os entes federativos e o Ministério têm conversado, e precisa se avaliar realmente, na prática, como é que está acontecendo. Dado preocupante. Cerca de apenas 49% da população-alvo recebeu vacina. Então, como a Mayra também enfatizou, você tem uma oferta de vacina hoje que muitas vezes não é utilizada em muitos postos porque as pessoas não estão indo tomar a vacina. Então, a boa notícia é que, primeiro, os entes estão conversando. E, segundo, que hoje existe uma política de aquisição da vacina mais atualizada, ou seja, independentemente do que está acontecendo no processo de compra, em toda essa questão burocrática e legal, já há um mecanismo legal que a entrega da vacina para o Ministério e posteriormente para estados e municípios seja sempre da vacina mais atualizada. Então, o cidadão não precisa ter essa preocupação se ele está tomando a vacina mais atualizada ou não, porque ela sempre será, daqui para frente, a vacina mais atual que existe no mundo para cobrir as variantes do vírus que evoluiu e que, evidentemente, não é mais suscetível às vacinas mais antigas. Agora, doutor, eu lembro que durante a pandemia, aqueles picos que nós tivemos, falava-se muito sobre uma imunidade quase plena de quem teve Covid por 2 ou 3 meses e depois também da necessidade de que qualquer um tomasse uma nova dose até ali 4, 5, 6 meses depois de ter tomado a primeira ou a segunda. Agora, pelo que o senhor está falando, quem não está num grupo prioritário não precisa necessariamente ficar reforçando aí a imunização com certa frequência. Por exemplo, eu, que não sou de nenhum dos grupos prioritários, estou há mais de 1 ano sem tomar uma vacina da Covid-19, sendo que tomei todas aquelas que eram recomendadas e obrigatórias quando ainda tínhamos muitos casos. Como proceder a partir daí? Volpato, essa é uma pergunta excelente. Eu vou até fazer um convite aqui para o ouvinte que acompanha. No dia 1º de outubro agora, nós teremos um evento em São Paulo que trará todas as autoridades do Ministério da Saúde que cuidam dessa área, inclusive a diretora de jornalismo da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, a Thaís, deve participar do evento também, para discutir qual é o momento da Covid atual. E essa discussão que você traz, ela é super pertinente, por quê? Porque nós temos 2 momentos, e o ouvinte, quem nos ouve, precisa compreender isso. Um momento é a pandemia no auge. Quer dizer, nós temos pessoas morrendo, hospitais lotados e tudo fora de controle de uma certa maneira. O segundo momento é o momento atual, em que o vírus evoluiu, a doença já se modificou e o que a gente tem observado, felizmente, é uma menor gravidade. Então, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde, os governos de uma maneira geral, eles têm direcionado os esforços para as populações de maior risco para formas graves, que são exatamente essas populações que a gente indica a vacina. Agora, não obstante, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que o cidadão, a pessoa que queira ter uma dose adicional da vacina, ela deveria ter acesso a essa dose de vacina, mas, insisto, como política pública de saúde, não é hoje, pelo status epidemiológico da doença, uma prioridade, nem da Organização Mundial da Saúde, nem dos governos, que a gente vacine a população como um todo, e sim que a gente concentre os esforços nas populações mais vulneráveis. Pergunta de... Pois não, doutor. Não, eu só ia complementar que também temos, para essas populações vulneráveis, além da vacina, antiviral específico para Covid. Então é importante que todo mundo que nos ouça, que tem mais que 65 anos de idade, ou que seja imunodeprimido, se
se encontrar infectado pela Covid, que até o 5º dia dos sintomas procure um médico, porque ele, com uma receita simples, consegue retirar no SUS um medicamento antiviral que reduz em até 80% a probabilidade de evolução para a morte ou internação por complicações da Covid. Está respondida, a pergunta que eu fazia está respondida. Quer dizer, hoje a gente não precisa necessariamente de uma grande campanha de vacinação para mitigar a possibilidade de uma nova onda da doença. Sabino, até a página 2, porque o vírus ele é traiçoeiro. O que a gente precisa fazer é manter a vigilância. E, nesse sentido, eu participo de um grupo estratégico do Ministério da Saúde que faz essa vigilância. Nós temos acompanhado os postos sentinela, nós temos acompanhado os dados de notificação e estamos atentos. Então, a vigilância é necessária. Segundo, usar máscara se você tiver com sintomas ou se for para um lugar de grande aglomeração. Terceiro, fazer testagem. Se você tem uns sintomas, hoje você tem teste no SUS, você tem teste na farmácia, você tem teste no laboratório, não fique supondo que é alguma coisa. Faça o teste para saber o que é. Porque em terceiro lugar tem o remédio, que se for Covid você trata, se for gripe você trata. Então, Sabino, é este conjunto de ações, vigilância, testagem, vacinação, terapia dos infectados é que vai nos responder o que vai acontecer. Mas nós devemos estar atentos, porque, infelizmente, tanto a pandemia de Covid quanto outra pandemia por outro vírus respiratório, provavelmente o influenza, poderá nos trazer uma surpresa desagradável. Não diria surpresa, mas poderá nos trazer um dado desagradável nos próximos anos, dado o comportamento da nossa população, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Veja, Sabino, quem se lembra dos bons hábitos que tinha na época do auge da Covid? Muita gente abandonou por completo isso, então é preciso que a gente não esqueça do que a gente passou para evitar que no futuro a gente viva uma situação semelhante. Só para ver se eu entendi direitinho, doutor, eu que não sou de um grupo prioritário, se chegar em uma UBS, por exemplo, pedindo para tomar vacina, não é obrigatoriedade que eles apliquem a vacina em mim, porque hoje a prioridade é para esses grupos específicos. Então é o que o senhor disse. Pessoalmente, defende uma política pública de saúde que aplique em todos, mas hoje não é uma obrigatoriedade. Eu pessoalmente eu defendo uma política pública que aplique em todos que queiram ser vacinados, não que ela se comprometa a vacinar toda a população do Brasil. É um pouco diferente, mas no teu caso, Volpato, se você é uma pessoa saudável, fora de um grupo prioritário, e chegasse num posto de saúde e falasse, olha, eu quero tomar vacina, minha opinião é que você deveria tomar a vacina. E muitos lugares têm feito isso, viu, Volpato? Apesar de toda a regra e tudo mais, até porque a procura está baixa, essa é uma vacina que tem uma complexidade de manuseio, depois que você abre, você tem que utilizar, eu acho que você se lembra daquela xepa da vacina que era feita, alguns lugares fazem isso e acabam vacinando as pessoas que assim o desejam, né? É uma decisão local, do posto, do município, mas eu pessoalmente acho que aquele cidadão que queira se vacinar, ele deve ter acesso à vacina. Doutor, só para a gente fechar, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas muitos ouvintes estão perguntando aqui sobre duas coisas. Uma delas é a volta de um tema que durante a pandemia foi tão discutido e ficou se comprovado que nada acontecia. Efeito colateral da vacina. Começou a surgir algumas coisas de que, nossa, a vacina poderia dar um problema cardíaco futuro, que você poderia ter danos de saúde a longo prazo por causa da vacina contra a Covid-19. Hoje temos estudos que comprovam mais ainda de que nada disso é verdade. E a outra pergunta que chega bastante é: essa atualização do imunizante que nós temos, já combatendo contra as variantes atuais, segue sendo segura por completo? Veja só, eu vou responder de uma maneira geral. A tecnologia que nós usamos hoje na vacina é do RNA mensageiro, e essa tecnologia ela pode ser adaptada para qualquer variante. É uma plataforma que tem essa facilidade de adaptação para atualização para qualquer variante. Ou a vacina proteica que está chegando agora também, que é uma vacina muito segura. Então, sim, estamos protegidos contra todas as variantes, e as vacinas que serão distribuídas pelo Ministério sempre serão as mais atualizadas
no mundo todo. Em relação à segurança, as pessoas precisam compreender o seguinte: nós temos o vírus original e nós temos um componente da vacina que imita uma partezinha do vírus, que é a proteína spike. O vírus original está associado grandemente a uma série de efeitos, entre eles, por exemplo, comprometimento cardíaco numa parcela dos infectados. Então, por isso que houve uma associação, falava-se que eventualmente o RNA mensageiro poderia modificar, mas os dados de observação de uma aplicação em bilhões de pessoas da vacina e vários estudos comprovaram o quê? Que é mais arriscado ficar exposto e vulnerável a ter o vírus, sobretudo se você é uma pessoa com imunodepressão ou mais idade ou uma criança, do que tomar vacina. Então, a vacina é segura. Se você tem indicação de tomar vacina ou quiser tomar vacina, faça isso. É a melhor medida para defender a sua saúde. Dr. Evaldo Stanislau, infectologista do Hospital das Clínicas, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, respondendo algumas dúvidas nossas e também dos ouvintes em relação à evolução do cuidado que temos que ter em relação à Covid-19. Obrigado pela participação, doutor. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço o convite. Um abraço para você e a todos os ouvintes. Obrigado. Um abraço. 10h53. Rede Bandeirantes de Rádio.